Chorão foi encontrado morto no dia 6 de março no apartamento dele. Confira agora a trajetória do cantor Chorão. São essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria.